Pessoal, um último aviso que a gente acabou, acho que esquecendo, é sobre o Carnaval Geração Livre. A gente falou na liderança sobre isso, a gente acabou não avisando, porque não teve culto em janeiro. Por conta da pandemia, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu passar, a princípio tinha decidido de passar hoje Geração Livre para a Páscoa. Porque, possivelmente até a Páscoa, a gente estaria muito mais próximo, né? A gente poderia ter mais pessoas no salão, não teria esse distanciamento tão grande das pessoas, a vacina provavelmente já teria acontecido para a maioria da população, então estaria um tempo um pouco melhor, só que atrasou, tipo assim, a gente pensa que até abril, aí, que é o comecinho de abril a Páscoa, não vai estar da forma que a gente queria que estivesse, né? Então, provavelmente nós vamos fazer no dia 11 de junho, que é um feriado também, na sexta-feira. Por quê? Porque, com certeza, em nome de Jesus, esse vírus maldito, ele vai não vai deixar de existir, mas ele vai diminuir aí, enfim, vai ter mais liberdade para a gente transitar. Porque imagina só, o Geração Livre acontecendo normalmente, a gente teria que fazer só uma sessão de manhã, só uma sessão à noite, para não ter aglomeração, não poderia comer, não poderia ter lanchonete lá embaixo, então as sessões seriam muito reduzidas, o espaço seria muito mais limitado, então a gente decidiu, por conta disso, tentar jogar um pouquinho para frente, para ver se daí melhorava para todos nós. Provavelmente a gente vai fazer algum tipo de mini conferência aí no meio tempo disso aí, para a gente poder estar junto, né, num final de semana normal, mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter mais para frente, a gente tem conversado sobre isso. Beleza? Tudo certo? Nós não queríamos fazer isso, a gente queria muito que tivesse Geração Livre, até para animar todo mundo, né, o nosso ministério, para o ano que a gente vai enfrentar né, enfim, mas tudo certo, Deus sabe, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, vai ser melhor dessa maneira. Amém. Eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite. Enquanto eu pensava sobre o que falar, enquanto eu falava, primeiro culto do ano, e primeira celebração, primeiro culto dos jovens que eu estou ministrando, né? O que eu vou falar para eles? Como eu deveria me portar? O que eu deveria falar? E eu estava orando e o Senhor começou a me incomodar sobre quase tudo do que foi já ministrado no louvor, que é profundidade na presença de Deus, que é estarmos próximos a Ele, a gente ter intimidade com Ele, a gente começar o ano entendendo aquilo que é essencial e aquilo que é superficial. A gente dividindo na nossa vida e deixando Deus sondar o nosso coração para percebermos, nós, através do Espírito Santo, percebemos aquilo que realmente não precisa estar na nossa vida para esse ano que se inicia. Eu sei que já passou, né, bastante tempo, estamos no mês de fevereiro, mas a gente está começando o ano, né? A gente está iniciando, e eu creio que de alguma forma Deus ele quer ministrar o seu coração dessa maneira, de que, né, a última canção que nós cantamos, a gente estava cantando para o Senhor, traga-me para mais perto, e o desejo do Senhor é que você nesse ano esteja mais perto de Jesus do que você esteve no ano passado. Eu tenho certeza absoluta disso, que se você se entregar a Ele, se você buscar também, Ele vai se deixar ser achado, se é que eu posso dizer dessa maneira. Eu creio que de alguma forma, essa pandemia, Deus falou muito no meu coração sobre isso, né? Que ela acabou gerando em muitos de nós uma superficialidade, um cristianismo muito superficial. Eu até escrevi aqui, né? E uma vida superficial com Jesus, ela se torna insuportável a longo prazo. A gente tem uma espiritualidade que é rasa, que é oca, ela cansa, ela não vai, ela não acontece. Porque quando os problemas de verdade chegam para nós, a gente não tem combustível suficiente para a gente poder lidar com aquilo que a gente vai viver. E eu tenho certeza que de alguma forma, a gente está num momento crucial, principalmente no começo do ano, de divisão, assim, de escolhermos se vamos viver uma vida superficial com Jesus, ou se a gente vai viver uma vida profunda com Ele, ou se a gente vai cavar as profundidades da presença do Senhor e a gente vai encontrar Ele de verdade. E esse é o momento chave que você vai decidir como vai ser o seu ano. Como vai ser o seu ano? Eu tenho plena convicção, eu sei disso, que para muitos de nós, e não é só para pessoas que são, né, não estão na liderança, para todos nós, líderes, eu que sou pastor, minha vida com o Senhor foi afetada no ano passado. De alguma maneira a gente compartilhou isso na reunião de liderança na semana passada, de como
A gente acabou muitas vezes por conta de fazer tudo pela internet, estar distante, as células não estavam acontecendo direito, muita gente cansada, a gente cansada também. E o online trouxe isso, né? Apesar dos jovens ser muito mais online do que os velhos, a galera do pessoal dos mais velhos e os idosos acabam sendo muito mais efetivos por causa, talvez porque velho é mais sistemático, é mais crica, então ele entra mais. O jovem, o adolescente não curte muito isso e cansa demais, é uma verdade. E eu sei que de alguma forma a gente foi afetado por isso. E talvez você nesse último ano, você construiu muito do que da sua vida espiritual com Jesus, de maneira muito superficial. E eu estou aqui para te falar nessa noite que Deus, Ele tem algo muito profundo para você. Ele quer falar com você, Ele quer se mostrar, Ele quer se revelar para você. Tem coisas novas, tem coisas grandes que Ele tem para você. Não vai ser um ano igual ao ano passado, não vai ser só um ano de tribulações. Eu sei que vai ter momentos difíceis, como teve no ano passado, mas eu creio que Deus, Ele quer que você encare os seus problemas, encare as suas dificuldades de uma outra maneira, de uma outra forma, com Jesus do seu lado. Amém? Você está comigo nessa noite? E eu creio de todo o meu coração. Eu queria nessa noite, eu vou ler um texto quero que você abra comigo em Marcos capítulo 9, do versículo 2 ao 13, a gente vai falar sobre esse texto. E é o texto que Jesus, ele sobe no monte com seus 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João, ele sobe no monte com esses 3 discípulos. E se eu pudesse então dar um título para essa mensagem, seria No Monte com Jesus. No Monte com Jesus. Se você então trouxe a sua Bíblia, ou se você está com o celular, abre comigo lá, não sei se vai projetar ou não, abre o seu celular. Se você não tem a Bíblia baixada no celular, toma vergonha, porque é 1 minuto e você pode baixar aí, você pode acompanhar com a gente. Vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 13, fala assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam todos apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Imagina Deus mandando Pedro ficar quieto, é mais ou menos isso, né? Repetidamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram um assunto para si, apenas entre si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. Eles perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Marcos capítulo 9, do versículo 2 ao 13. Quero fazer uma oração mais uma vez. Deus, obrigado, Jesus, por essa noite. Eu creio, Deus, que existe algo da tua parte para todos nós, inclusive para mim. Deus, que da mesma forma que o Senhor se revelou ao meu coração nessa tarde, o Senhor falou comigo, ministrou ao meu coração durante a semana, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações hoje aqui, Deus, que o teu Espírito Santo possa me guiar para falar as palavras certas, Jesus, para falar aquilo que vem de ti. Em nome de Jesus, vem sobre nós. Amém, amém. Amém, vamos lá. O encontro então de Jesus com Elias, né, e com Moisés. Bom, esse texto eu acho que todo mundo aqui já leu. Todo mundo já leu esse texto? Esse texto não está só em Marcos, está em Mateus e, se eu não me engano, em Lucas também. E é um texto muito conhecido, é um texto muito legal e faz inclusive menção ao momento que Moisés, se você for olhar lá em Êxodo, quando Moisés sobe ao monte, ele recebe, né, as tábuas da lei, ele volta, as vestes dele estão resplandecendo, né, ele está brilhando. E ele vem com tanto brilho que as pessoas ficam com medo de olhar para ele.
E você percebe que é até um paralelo ao que está acontecendo, porque Jesus, quando ele sobe no monte, então, a primeira coisa que acontece, né, as vestes de Jesus começam a ficar brancas. E era um momento onde Deus estava confirmando o ministério de Jesus naquele tempo para os 3 discípulos. Nesses versículos aqui a gente sabe que por volta de 3 anos e meio do ministério de Jesus, quer dizer, os discípulos já tinham caminhado muito com Jesus, já tinham visto muitas coisas com Ele, já tinham vivido os milagres, já tinham experimentado tudo aquilo que Jesus já tinha ministrado, as curas de Jesus, os discípulos tinham vivido, mas isso nunca antes tinha acontecido. E eles sobem então naquele lugar, e daí o que acontece? Jesus ele se encontra com o representante da lei, que era Moisés. Moisés representa o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, toda a lei, a gente sabe que logo quando Moisés ele morre no monte, não é encontrado o seu corpo. Então, tem muitos comentários bíblicos que falam a respeito disso. E daí também Elias. Elias foi aquele que subiu aos céus, né? E deixou o seu manto a Eliseu. E foi um dos homens do Antigo Testamento que não morreu também, não experimentou a morte. E esses 2 caras, um que representava os profetas e um que representava a lei, se encontram em Jesus como um ato profético. Falando o quê? Que em Jesus, tanto todas as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo, quanto toda a lei também estava se cumprindo em Jesus. E isso era algo muito profético, muito forte. E a gente percebe então, e daí Pedro vem como porta-voz, né, dos outros discípulos, se levanta e fala uma besteira, né? Vamos lá, vamos construir 3 tendas aqui, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés, e vamos ficar aqui. E Deus, o próprio Deus desce então nas nuvens e fala, fica quieto na tua aí, né? Isso é muito forte. Essa história é muito forte. Eu fico imaginando, se eu fosse os discípulos, experimentando algo como isso, como esse, né? Esse acontecimento. É algo muito único na Bíblia. O próprio Jesus, né? Deus se revelando e mostrando aos homens que Jesus tinha um propósito. E a gente percebe, acho que no livro de Mateus, que tem uma fala que Elias, não sei se foi Elias ou Moisés, que conversando com Jesus, falando para ele, né, você vai ter que morrer, aquilo que foi escrito a seu respeito vai precisar acontecer, quer dizer, confirmando a vinda do Messias, o propósito, né, do simples fato de Jesus estar na terra. Enquanto eu lia, eu pensei em 2 aspectos que eu quero estudar com vocês então, nesse texto, e eu vou deixar então 3 chaves a respeito desse texto, e nessas 3 chaves a gente vai analisar 2 coisas. Primeiro, o que nós aprendemos com as posturas dos discípulos, e segundo, o que nós aprendemos com o posicionamento de Jesus. Esses não são meus 2 pontos, tá? São os 2, um paralelo aí que a gente quer aprender, ou extrair do texto, para a gente chegar em 3 pontos distintos, tá bom? Então, a postura dos discípulos e o posicionamento de Jesus perante aquilo que os discípulos estavam fazendo. Vamos lá. Eu falei antes que os discípulos já tinham experimentado muitas coisas de Jesus, já tinham visto tudo. Mas não algo como isso, algo tão grande como isso, né? Como esse fato de Jesus se revelar dessa maneira, com Deus falando a ele. Então, o simples comportamento de Jesus a sós com Deus, e daí é o primeiro aspecto, a gente vai falar sobre o monte. O monte, a gente sabe que diversas vezes Jesus ele deixou os seus 12 discípulos, deixou a multidão e ele se reservou num lugar no monte para orar. Isso fazia parte da vida de Jesus. Durante os 3 anos de ministério, se você olhar os evangelhos sinóticos, se você olhar o evangelho de João, você vai perceber que diversas vezes Jesus deixa tudo o que ele estava fazendo, porque ele precisava ter um tempo a sós com o Pai. E eu percebo então que nesse momento, Jesus também estava, além de um ato profético que ia acontecer naquele monte, Jesus também estava ensinando algo para os seus discípulos. Ele chama os 3 e ele vai lá para cima no monte, falando para eles, existe uma necessidade de todos nós, dos seres humanos, de encontrarem um Pai no lugar separado. Então a primeira chave que eu percebo nesse texto é o poder da busca. Existe um poder na minha e na sua busca pelo Senhor. Existe um poder na minha e na sua busca pelo Senhor. Presta atenção, se o próprio Filho de Deus, sendo Deus, tinha necessidade terrena, humana, de se encontrar com o Pai, ainda mais nós que somos seres humanos, é ou não é verdade? Faz parte para uma vida mesmo que Deus ele tem para nós precisamos entender que nós necessitamos nos encontrar com Jesus. Nós precisamos encontrar Deus. E se a gente for pensar, as pessoas buscam e procuram somente coisas que elas precisam, é ou não é verdade?
O ser humano, ele busca sempre alguma coisa. A gente sempre, dependendo da fase que a gente está vivendo, a gente está buscando coisas diferentes. Não estou falando só de destino, eu não estou falando só de conquista, estou falando de coisas mesmo. Tipo assim, tênis, roupa, qualquer coisa do tipo. A gente procura e a gente vai atrás de coisas que nós queremos. E muitas vezes, porque nós não estamos nos alimentando do secreto, e a gente começa a entrar tanto nessa vida de vida comum com o Senhor, a gente não percebe a necessidade que nós temos pelo Senhor. Porque olha que legal, o estar com o Senhor nos mostra cada vez mais que nós precisamos do Senhor. Percebe isso? Quanto mais nós estamos com Deus, mais percebemos que nós precisamos de Deus. Isso significa que quanto mais você ficar com Jesus, mais você vai querer ficar com Ele. E se você ficar pouco com Jesus, menos você vai precisar dEle. Essa é a lógica. E o problema é que muitas vezes nós não entendemos essa realidade, não entendemos essa lógica do reino de Deus, e a gente busca pouco. E porque a gente busca pouco, a gente encontra pouco, e a gente acha menos necessidade em buscar a Deus. Isso também fala até de idolatria, porque a gente começa, nesse entendimento de buscar, a gente começa a procurar outras coisas, preencher o nosso tempo com outras coisas. E a gente se distancia de Deus. E eu sei que muitos jovens que estão aqui dentro hoje, você tem buscado pouco, Senhor, nesse tempo de pandemia. Você tem tido mais tempo livre, porque você está em casa mais tempo. Está trabalhando, muita gente trabalhando de casa, eu sei que está voltando aos poucos, né? Mas a gente tem tido cada vez mais tempo e cada vez mais a gente acaba ficando menos com Deus. E olha só, percebe, vamos para um aspecto aí do texto. Os 3 discípulos sobem com Jesus. A gente sabe pelos evangelhos que os 3 eram os mais próximos de Jesus. Jesus tinha os 12 e ele tinha os 3. E dentre os 3 tinha João, que se autoproclamava o amado de Jesus, né? A gente só lê na carta de João que ele é o amado de Jesus. Você não vai ver Mateus falando isso, nem Pedro através de Marcos falando isso, enfim. Mas a gente percebe que tem esses 3, e Jesus ele chama os 3, mas a gente consegue fazer um paralelo também a todos nós. Percebe o negócio? Os 3, eles saem do nível, eu não vou dizer comum ali dos discípulos, mas eles vão para um patamar diferente a partir do momento que eles aceitam o convite que Jesus faz a eles. Da mesma maneira, fazendo uma aplicação para nós hoje, todos nós somos crentes, todos nós, eu não sei, talvez tenha gente visitando aqui, mas a grande maioria que é crente em Jesus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e todos nós tivemos aquele primeiro convite de seguir a Jesus, seguir a Cristo. Mas aqueles que sobem a montanha são aqueles que aceitam o convite de Jesus de vir acima, vir a um nível mais acima, vir a um nível mais profundo nele. Perceba isso, porque ao mesmo tempo que Jesus ele estava fazendo, não diferença dos 3, mas ele tinha os 3 que eram mais próximos, mas traz para nós hoje aqui, qual o desejo do seu coração? Você quer ser um dos 3? Você quer ser o amado de Jesus? Se autoproclamar amado de Jesus, o discípulo amado? E também é interessante, o próprio João falar que era amado, era a visão que ele tinha dele mesmo, de ser amado. Ele dizia que ele era amado, e ele se colocava como um título nele. Isso fala para mim que tem uma resposta sua e minha, se nós vamos aceitar o convite de Jesus. Ele nos convida para um lugar. Você vai aceitar? Nesse ano, nesse começo de ano, com tudo aquilo que você vai viver e enfrentar, você vai aceitar o convite de Jesus de estar mais profundo na sua presença? Para tudo aquilo que você for viver, mudança de trabalho talvez, uma oportunidade a mais que você vai fazer, vai iniciar uma nova faculdade, eu sei lá o que você vai começar, um relacionamento, em nome de Jesus, Deus vai te dar uma namorada, você vai escovar seu dente, cortar o seu cabelo, vai se arrumar, vai ficar bonito, e Deus vai te dar a oportunidade. Então, como você vai lidar com tudo isso? Como você vai encarar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está todo mundo comigo? Eu creio de todo o meu coração. E daí uma pergunta que eu fiz para mim, que Jesus falou muito comigo, é qual o êxito de uma vida guiada por investimentos aparentes e uma busca pequena por Jesus? O grande problema de pessoas que investem em aparência, mostram para as pessoas que têm um relacionamento com Jesus, mas na verdade não têm, é como se ela fosse suficiente para uma vida de sucesso.
E no final de tudo, ela não vai conseguir concluir aquilo que ela vai começar. Eu creio isso de todo o meu coração, que nós precisamos entender como Deus é essencial e como existe um poder, na busca por Jesus. Amém? Meu segundo ponto de reflexão que eu penso aqui ao ministrar: o poder do ouvir. O poder do ouvir. Está lá no versículo 5 e no versículo 6. Vou voltar aqui que o texto está no meu celular. Versículo 5 ao 6. Legal, eu copiei aqui sem os versículos, eu não vou conseguir. Aqui, achei, versículos 5 e 6. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Foi o que eu falei lá no começo, né? O poder, estou aqui, o poder de ouvir. Pedro então fala que ele queria criar uma tenda então para cada um daqueles que estavam ali, os mais importantes. Existem 2 visões e comentários bíblicos a respeito do que Pedro falou. Eu quero listar essas 2 e em cima delas eu quero fazer uma aplicação para todos nós. Quando Pedro fala então de construir uma tenda, a gente sabe que a palavra tenda na verdade é um tabernáculo. Tanto tabernáculo quanto tenda são a mesma palavra no hebraico. E quando Pedro fala sobre criar uma tenda, ele estava fazendo uma menção a Amós, no livro de Amós, livro de Abacuque. Alguns livros do Antigo Testamento faziam menção de que no Novo Testamento, no Novo Tempo, na Nova Aliança, o tabernáculo de Davi seria restaurado. E todas as vezes que os profetas falaram e usavam essa expressão, eles não estavam falando do templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel depois, eles estavam falando do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque no tabernáculo de Davi, o véu não existia. Todo mundo tinha acesso à presença de Deus. Quando Pedro então fala sobre fazer 3 tendas, ele fala o quê? Vamos cumprir o que estava acontecendo lá no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, nesse mesmo monte, nós vamos criar essas 3 tendas e as pessoas vão poder ter acesso então em comunhão com Deus. E a gente vai poder ficar junto aqui, a gente vai poder adorar, a gente vai poder ter comunhão com o Pai, ter comunhão com Deus. E Pedro não sabia o que estava falando, não era esse o propósito. Iria se cumprir no Novo Testamento, da Nova Aliança, no próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus, quando morreu, ele subiu aos céus e o Espírito Santo foi enviado a todos nós, ele tabernaculou em nós, no nosso coração. Quer dizer, o tabernáculo lá de Davi, ele se cumpriu em mim e em você. Então aquilo que Pedro estava falando não tinha nada a ver, não era sobre algo natural. Pedro ainda tinha um olhar físico sobre um reino que Jesus estabeleceria como um rei, um líder militar, que iria governar as pessoas e tudo. Mas Jesus não queria aquilo. O propósito de Jesus era tocar os corações. E daí eu falo, né, meu segundo ponto, o poder da gente ouvir. Eu sei que existe aquele ditado, né, acho que é um ditado, né, a gente foi feito com 2 ouvidos para ouvir muito mais do que falar, na verdade. É muito forte isso. Naquele momento, Pedro tinha que ficar quieto, porque algo muito, muito grande estava acontecendo naquele momento, algo muito profético, e Pedro não estava entendendo. Jesus precisava voltar, descer do monte para que o ministério dele continuasse, para que os discípulos continuassem a tocar as pessoas, para que vidas fossem transformadas e mais do que isso, Jesus morresse na cruz. Então, fazendo um paralelo então com o monte, a gente subiu o monte, sermos convidados pelo Senhor para ir nesse lugar, e nesse lugar a gente tem que saber escutar. Nesse lugar, muitas vezes não é momento da gente falar, não é momento da gente... Eu sei que é comum, é normal por causa das nossas emoções, muitas vezes a gente triste, vir e se quebrantar perante Deus, e falar dos nossos problemas, e falar das nossas dificuldades, mas nós somos uma geração que reclama demais. Nós somos uma geração que tem costume de olhar só os pontos negativos das nossas vidas, e não ver uma perspectiva boa naquilo que nós estamos vivendo. E muitas vezes sem perceber isso se reflete na nossa oração. Isso se reflete no nosso tempo com Deus. Isso se reflete no nosso tempo com o Senhor. E a gente vai para esse lugar com esses olhos negativos, ruins. Quando na verdade não é tempo de falar, é tempo de escutar. E não escutar uma música. Tem muita gente aqui que não consegue fazer devocional sem ligar um louvor. Deixa eu falar para você, Jesus não tinha louvor. Eu tenho certeza que se você deixar um pouquinho do seu tempo com o Senhor, só deixar o silêncio,
e escutar o Senhor, Ele vai se revelar a você. E algo muito grande vai ser revelado para você nesse tempo. E é importante a gente fazer isso, perceba isso, porque muitos jovens estão perdendo coisas preciosas do Senhor, porque estão falando demais diante dEle, porque só vão para o tempo com o Senhor para falar, Deus, meu dia foi assim, e tá assado, e enfim, e o ciclano, e o beltrano, e tal, e tal, e tal, e Deus não consegue nem falar. E para que o destino de Pedro se também acontecesse, o chamado de Pedro, tudo aquilo que Deus tinha para a vida de Pedro, ele precisava ficar em silêncio. Todos nós aqui, nós precisamos saber escutar. Todos nós aqui precisamos saber ouvir o Senhor. Todos nós aqui precisamos entender a importância da voz do Senhor, da voz de Jesus. Dê valor à voz de Jesus. Dê valor a escutar a Ele, ao escutar a Ele. Amém? Estão comigo aí? O segundo aspecto, a segunda forma de enxergar, Pedro ele construiu um tabernáculo também novamente, né? É que ele construiu também para que houvesse uma conexão com Deus, houvesse algo que fosse criado naquele lugar, mas não só no aspecto de cumprir o que foi no Antigo Testamento, mas ele queria ter um tempo ali com aqueles homens de Deus e ficar naquele lugar. A aplicação que eu faço disso não é mais de um cumprir das profecias, é de que muitos de nós, é muito gostoso a gente se reunir aqui no Geração Livre, é muito gostoso a gente ficar no nosso culto aqui junto, é muito bom a gente ter o nosso tempo com o Senhor aqui, mas a gente ouve com um objetivo também, a gente proclamar aquilo que a gente ouviu. Nós escutamos o Senhor, nós ouvimos, nós vemos aquilo que Deus fala, né? Naquele caso, Pedro ele estava vendo algo profético acontecer, por quê? Porque um dia ele teria que falar, um dia ele precisava entender que um dia algo aconteceria por causa daquilo que ele estava vendo, e era muito importante aquilo. No capítulo anterior, Pedro foi aquele cara que declarou que Jesus ele era o Messias, então ele tinha que entender que era mais do que algo simplesmente natural, era algo espiritual que Deus estava fazendo. Então ele estava no monte ali porque ele estava vendo algo profético acontecer, para que ele saísse um dia e fizesse algo. Da mesma forma, nós escutamos para que um dia a gente possa falar. Agora, a pergunta que fica também é: o que você tem escutado? A boca fala do que o coração está cheio. O que você tem escutado e o que você tem falado? Eu sei que é um tempo difícil a gente evangelizar, é um tempo muito difícil a gente conseguir proclamar e, enfim, compartilhar a palavra de Deus, mas o que você tem escutado? O que Deus tem falado com você no mais profundo? Será que a sua vida com Deus tem sido como como algo oco, seu coração é como oco, como não tem nada lá dentro do que o Senhor tem falado? Porque se for dessa forma, a gente não vai conseguir compartilhar, a gente não vai conseguir falar, a gente não vai conseguir viver o Evangelho de verdade. E daí essa é uma resposta, precisamos ouvir, para que a gente possa fazer algo. Jovem, aprenda a ouvir o Senhor. Somente se a gente ouvir as vozes certas, a gente vai fazer coisas incríveis para Jesus. Talvez você tenha ouvido demais músicas que não deveriam estar na sua playlist, ou você tem ouvido podcast, ou sei lá, coisas que não tem sido bom para você, para o seu coração. Ou ouvido pessoas também. Você vai falar aquilo que você está ouvindo. Amém? Amém. E por último, o terceiro ponto. Já vou chamar os músicos para subirem aqui. Não vou me demorar. Então eu falei o primeiro ponto, né? O poder da busca, que tem a ver com a postura dos discípulos. O poder de ouvir, que tem a ver com a postura dos discípulos também. E por último, o poder de uma vida particular com Deus, que tem a ver com Jesus se encontrando com os discípulos. Vamos lá, mais uma vez eu estou sem o texto aqui, versículo 9 e 10.
Fala assim, ó. Repetidamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Já parou para pensar, enquanto você lia esse texto, por que Jesus mandou que os discípulos não falassem para ninguém daquilo que eles tinham vivido, só depois que ele ressuscitasse? Por que será? Ou por que será que Jesus, quando ele curou lá o cego, ele falou, ó, se apresente ao sacerdote e não fale para ninguém daquilo que aconteceu? Ou quando ele curou também o leproso, ele falou a mesma coisa. Tiveram alguns momentos importantes no ministério de Jesus, onde algo muito grande aconteceu, e ainda mais nesse acontecimento. E ele fala para os discípulos, olha só, não falem a ninguém. Não falem a ninguém. Por que será que ele falou isso? Entenda então aqui a lógica do reino de Deus. Aquilo que você faz no secreto é às vezes mais importante do que aquilo que você faz para as pessoas verem. Eu creio que de alguma forma Jesus estava ensinando um princípio para os discípulos. De que nem sempre na caminhada cristã, nem sempre nas coisas que nós fazemos, a gente precisa mostrar para as pessoas. Jesus não queria que essa notícia espalhasse. Ele não queria passar para todo mundo como aquele cara que fez tudo. Aconteceu algumas vezes, né? Quando ele, por exemplo, fez os milagres dos pães e dos peixes, as multidões queriam coroar ele como rei, ele teve que fugir, porque não era esse o objetivo de Jesus. Ele não queria ficar dando glória a si mesmo, porque ele sabia que o propósito dele era muito maior do que aquilo que estava acontecendo. Deixa eu te falar que muito do que Jesus compartilha com você no seu secreto não é para você espalhar para as pessoas. Muito do que acontece na sua vida, até no pessoal, que talvez não seja algo tão espiritual, não é para você compartilhar. É para você ouvir Deus falar com você, meditar naquilo e deixar aquilo falar com você, deixar algo ser gerado no seu coração. É algo importante demais para você compartilhar com as pessoas. Sabe que a gente vive num tempo onde as redes sociais são tão importantes e a gente expor a nossa vida é algo tão importante. Muitas vezes você olha alguns Instagrams e você vê a vida do cara inteira. Você vê a casa, a rotina da pessoa. Ela posta quando vai, essas blogueiras, né? Vai pro cabeleireiro, sai do cabeleireiro, vai buscar o cachorro, não sei o que lá. Né? Uma vida superficial. E Jesus ele está ensinando a gente que, nem sempre, tá? Mas muitas vezes, o que acontece no particular é mais importante. Você não precisa compartilhar tudo, você não precisa mostrar para as pessoas. Você não precisa se comparar e enfim, olhar com olhos dessa maneira, porque, sabe que teve um momento no ministério de Jesus onde os religiosos, ele falou sobre os religiosos, lá em Mateus 24, quando ele começa a falar sobre o fim dos tempos. Ele fala sobre os sacerdotes, os fariseus, ele fala que esses caras são uma raça de víboras, eles fazem as coisas para aparecer, e eles levam as pessoas a pecarem. São como cegos guiando cegos, porque os sacerdotes faziam isso. Eles se assentavam em grandes tronos e cadeiras lindas, e oravam em alta voz. Mas Jesus falou o que sobre oração e sobre o jejum? Quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora para o seu Pai que está no céu. Porque o seu Pai que está no céu, Ele vai escutar você. Deixa eu te falar nessa noite que está faltando isso para muitos de nós. Eu quero abrir meu coração, como pastor muitas vezes, eu também faço isso. Eu vou para a Bíblia, eu li isso, eu peguei isso de um livro. Eu vou para a Bíblia como um caixa eletrônico, para sacar o que eu preciso falar. E eu saco o suficiente para mim passar para as pessoas. E depois que eu entreguei aquilo que eu preciso entregar para as pessoas, me falta. Porque ainda preciso, às vezes coisas que eu estou falando e pregando não são aquilo que eu preciso para a minha vida. Isso que eu estou pregando tá? Eu preciso muito disso. Você é líder de célula, quando você... não é o suficiente só a leitura da lâmina, só a preparação, só aquele tempo. Existe algo a mais que Deus quer entregar, falar, mostrar,
Só que basta uma postura de irmos para um lugar mais alto, basta uma postura de cavarmos mais fundo, de buscarmos mais, de nos entregarmos mais, de falarmos: Senhor, a minha vida não vale nada sem a Tua presença. Se não for para Te buscar, se não for para Te adorar, se não for, o que vale a minha vida? O que vale a minha vida? Eu estava lembrando de um exemplo, né? Lá em casa, estou com o Gissé, de 4 aninhos, e às vezes eu vou brincar de esconde-esconde com ele lá em casa. Ele aprendeu pega-pega, esconde-esconde, e daí às vezes está comigo, às vezes está com ele. Quando está com ele, eu me escondo. Se eu me esconder de verdade, ele não vai achar nunca, porque meu filho de 4 anos não tem a capacidade ainda, ele não tem capacidade de conseguir me achar naturalmente, porque muito criança, não está formado, não consegue ver, enfim, raciocinar direito. E quando ele vai se esconder, ele também não consegue se esconder. Ele vai... Quando ele estava me procurando, eu estava do lado, assim, eu estava olhando, ele me procurou dentro do vaso sanitário, assim, para ver se eu estava lá dentro. E quando eu vou procurar ele, como eu estava falando, a mesma coisa, ele não consegue se esconder de mim. Por quê? Porque eu sou o pai dele. Eu tenho uma visão, né? Ele é muito menor que eu, muito menos experiência, muito menos tempo de vida. Sabe que isso é um exemplo para nós também, como cristãos de Deus. Porque eu, como pai, com o Gessé, eu quero ser encontrado pelo Gessé. Eu não me escondo para ele não me encontrar. Eu me escondo suficientemente para mostrar que ele está buscando e ele quer me encontrar. E eu, como pai, também quero ser achado. Da mesma forma, Deus é assim também. Existem coisas que o Senhor ele tem para nós, que às vezes estão escondidas, que Deus está falando: está aqui para você. Eu tenho isso para você, só que me procure. Eu quero ser achado, eu quero te entregar, eu quero me revelar a você. Eu tenho planos, sonhos, destino, eu tenho propósito. Existe algo lindo da minha parte para você, só que me procure. Me procure. Me procure porque você vai me encontrar. Me procure porque você vai me achar. Me procure porque se eu quisesse você não me encontraria mesmo, é verdade. Mas eu quero ser encontrado. E quando você me achar, muita coisa vai mudar na sua vida. E para mim finalizar, Jesus foi o maior exemplo. Eu gosto sempre de ir para Jesus. Jesus, antes de viver o ato mais importante do seu ministério, da sua vida, o propósito maior, o porquê ele estava na terra, antes dele ir para a cruz, ele não foi simplesmente para a cruz. Ele não foi e se entregou para os romanos e falou: estou aqui, ó, vai, me leva, está profetizado, eu quero morrer por todo mundo. Não. O que ele fez? Ele pegou os seus discípulos, ele foi para o Getsêmani, e em particular, ele entendia a necessidade de Deus, para que os seus propósitos humanos fossem realinhados, fossem direcionados novamente, porque o próprio Cristo entendia a sua dependência do Pai, a codependência da Trindade. É algo lindo, que revela, que traz para nós, a igreja também em unidade. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 23, versículo 39, acho que é isso, posso estar errado. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra, lá no Getsêmani, e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, mas o que tu queres. O que Jesus estava mostrando? Ele tinha um destino, ele tinha que morrer na cruz, mas para que ele morresse na cruz, ele foi para o particular, porque o particular é a base, é a raiz, é o essencial, é aquilo que é a sustentação para uma vida aparente. Você quer ter unção para orar, você quer ter, enfim, os dons fluindo de você, uma oração cheia do poder, você quer evangelizar, você quer fazer grandes coisas para Deus. Particular, a vida no secreto, isso faz toda a diferença. Se o próprio Cristo fez, ainda mais eu e você.
Feche seus olhos comigo nessa noite. Deixe essa canção ministrar o seu coração. Feche seus olhos novamente. E a gente vai escutar essa canção. E deixe o Espírito Santo falar com você. Talvez você está aqui hoje e você foi despertado. Você pode falar para mim: pastor, eu não tenho escutado a voz de Deus, eu estou distante dEle. Eu preciso ser reaquecido, eu preciso ser avivado, eu preciso que algo aconteça. Deus, Ele quer se encontrar com você. Que eu queira estar no teu lugar, eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali teu amor me alcança. Amém, Deus. Deus, eu tenho plena convicção que aquilo que está escrito em Efésios capítulo 3, o capítulo inteiro, que existem mistérios da tua parte, Pai. Mas conforme existem os mistérios, assim como foi revelado ao apóstolo Paulo a respeito do evangelho dos gentios, Pai, dos judeus, e esse mistério se tornou uma revelação, um pilar, da mesma forma eu creio, não na mesma proporção, mas que existem revelações da tua parte, mistérios da tua parte, que são reveladas, Pai, àqueles que te buscam de todo o coração. Mas existe, Pai, o primeiro passo, existe uma busca sem cessar dos teus filhos para esse lugar. Existe um convite que é dado e existe uma busca, uma resposta para ir ao monte com Jesus. Deus, que nessa noite esses jovens possam entender essa realidade de que não tem como, Jesus, a gente viver uma vida de superficialidade rasa na tua presença. Não tem como se sustentar, não tem como viver dessa maneira. Existe algo muito mais profundo que o Senhor tem para cada um de nós. Existe algo muito maior, existe algo muito, Deus, que o Senhor nos convida a viver. Deus, que possamos nesses dias a não ficarmos satisfeitos com águas rasas,
com momentos curtos na tua presença, Jesus, com devocionais, Deus, que são superficiais, são simplesmente leituras. Pai, que possamos ser um povo que medita, que ama, que, Deus, que deseja cada vez mais a tua presença. Levanta jovens sedentos por ti. Levanta jovens apaixonados pela tua presença. Não nos deixe, Deus, irmos para um lugar de comodismo, Pai. Não nos deixe irmos para um lugar de comodismo. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Leva-nos a esse lugar. Leva-nos a esse lugar. Que possamos aprender a te ouvir, Pai. Escutar a tua voz. Fica de pé comigo nessa noite. Vamos pensar o seguinte. A gente já vai entrar, eu vou querer que você cante. Mas eu creio que nessa noite pode ser uma noite chave para as suas posturas nesse ano. A gente, é 9h30 ainda, não está tarde. Eu queria que você esquecesse quem está do seu lado. Você vai fechar os seus olhos. E nesse momento você vai, como um ato profético para esse ano, de se comprometer com aquilo que Deus tem para você. Esquece tudo à sua volta, feche seus olhos. O Espírito Santo quer falar com você. E agora você vai ter um momento de se comprometer com Ele, onde você vai fazer uma aliança com o Senhor. Falar: Senhor, eu não estou satisfeito com o nível que eu estava vivendo, Pai. Eu quero mais. Mesmo você que está bem com Deus, existe algo mais para a tua vida, para você. Então tenha esse tempo com o Senhor. Feche seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser levantar suas mãos, deixa o Espírito Santo falar com você. Profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança.
Deus, nós assumimos um compromisso hoje aqui, Pai. Nós queremos mais da Tua presença, Jesus. Existe algo mais profundo para cada um de nós, líderes, supervisores, membros, todos nós, Pai. Nós queremos mais de Ti, Deus, nesse ano. Mais de Ti, Jesus. A única solução é a Tua presença para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para tudo que nós estamos enfrentando. E, Jesus, nós queremos entregar o nosso coração a Ti, nosso tudo a Ti. Se revela a nós nesse ano, Pai. Nesse início de ano, possamos dar o nosso melhor a Ti. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Assuma esse compromisso. Amém. A gente está voltando com as nossas células. Nós cremos que no próximo mês a gente vai voltar ao normal, em nome de Jesus. E a gente vai se ver então no outro sábado depois do carnaval. Aproveita para descansar mais aí, sair e tal. A gente se vê na outra semana. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu estou muito animado para esse ano. Eu creio que Deus tem muito. Amém? Amém. É isso aí. Deus abençoe. Valeu.